Oi, tudo bem? Como é que você tá? Hein? Como é que você está? Como é que estão as coisas? Deixa eu te dizer, nós estamos na terceira aula de biologia. Na primeira aula a gente falou sobre o que é biologia, a gente falou sobre por que estudar biologia, falou um pouco também sobre por que estudar, né? Quando a gente entende o motivo pelo qual nós estamos fazendo aquela ação, aí fica mais fácil. Fica mais fácil de entender se vale a pena ou não dispensar aquele esforço para que aquilo seja feito. Eu espero que você tenha gostado da nossa primeira aula. Na segunda aula, a gente fez a avaliação diagnóstica e explicou o porquê de fazermos a avaliação diagnóstica, que é o de perceber aonde e como a gente precisa trabalhar para que você aprenda mais e melhor. Sabia que a gente está preocupado com você, com o seu aprendizado? De que adianta dar aula se o aluno não entender? Eu vejo muita gente dizendo, não sei o que é complicado, não sei o que é difícil. Em biologia não tem nada difícil. Ei, tem nada difícil, nada. Tudo com boa vontade você desenrola, porque você é inteligente. Nós vamos entrar no primeiro assunto, e esse primeiro assunto nós vamos começar com uma revisão. Por quê? Porque eu fui professora no ensino fundamental até ontem, né? Bem pouquinho tempo. Eu gosto da sala de aula, eu nasci para fazer isso. E eu lembro muito bem de ter tratado desses assuntos desde o 7º ano, que é o quê? Citologia. O assunto que nós vamos tratar é citologia. No ensino, primeiro ano do ensino fundamental, a gente vai falar muito sobre citologia. Professor, e por que falar sobre citologia se esse assunto eu vi no ensino fundamental? Porque a gente vai ver no primeiro ano, no ensino médio, você vai ver que você vai aprofundar aquilo que você viu no ensino fundamental maior. No ensino fundamental menor, a gente dá pistas do que vai ser visto. No ensino fundamental maior, que é do 6º ao 9º ano, a gente começa a explicar um pouco sobre isso. E no ensino médio, aí a gente começa a esmiuçar. Se você for fazer uma faculdade nessa área, você vai ver o que é esmiuçar de verdade. Falando sobre biologia, sobre citologia, toda vida que eu falar a palavra citologia, de logos, que é estudo, e citocélula. Então, biologia celular, é o estudo da célula. É a parte da biologia que estuda as células. E o que são as células? As células são a menor unidade de todos os seres vivos. A menor unidade funcional, a menor unidade da vida. Todo ser vivo, ele tem que ter célula. E isso faz parte do quê? Da teoria celular. Deixa eu falar uma coisa. Nessa parte da biologia, eu acho muito massa. Esse pessoal quer muito ir para a Lua, né? E fica aquele negócio, já foi para a Lua, né? Eu estava assistindo Fantástico e vendo aquele negócio de Marte, que foi para Marte, e o pessoal indo para outros planetas. E eu acho essa parte da biologia muito parecida com isso, que é a da microscopia. Nós passamos a descobrir um outro mundo. Um mundo que teve ali o tempo todo, que a gente nem desconfiava que existia, que é o mundo microscópico. E a biologia celular, ela só foi possível estudá-la graças à invenção desse equipamento, que foi o microscópio. Toda vida que eu falar em microscópio, eu quero que você lembre desse cara aqui, Robert Hooke. Robert Hooke, que ele é um cientista e que ele começou de forma muito rudimentar, e foi ele que deu o nome à célula. A palavra célula quer dizer câmaras vazias, pequenos espaços vazios. Por quê? Porque o que ele observou foi a cortiça. E a cortiça, como é um material vegetal, o que ele viu na realidade foi a parede celular. A parede celular é algo que ainda está por cima, por fora da membrana celular. Mas aí ficou, pegou, não pegou, é célula. Eu estava dando aula, me disse, essa professora só fala de celular. Celular não, gente, célula. Tá certo? E aí o que é que eu preciso saber? Que com a invenção do microscópio foi possível o estudo das células. Tá certo? O microscópio. E aí eu quero que você dê uma olhada no que é o microscópio e nas partes do microscópio, como ele evoluiu e como era o microscópio de Robert Hooke. A teoria celular foi feita por um botânico e por um zoólogo, Matthias Schleide e Theodor Schumann. Eles dois, da parte das plantas e dos animais, eles se uniram e fizeram o quê? A teoria celular. A união dos estudos deles foi que deu origem à teoria celular. Resumindo a teoria celular em 3 tópicos,
a gente vai ter o quê? Que todos os seres vivos são formados por uma, que é o caso dos unicelulares, umas bactérias, ou por várias células. Também a teoria celular diz que as células são unidades funcionais e que somente uma célula pode fazer outra célula. Somente uma célula pode dar origem a outra célula. Uma célula existente dando origem a outra célula. E como foi que surgiu a primeira célula? Foi da união de duas células lá, que formou o zigoto. E a gente vai estudar sobre isso também aqui, no primeiro ano do ensino médio, em biologia. Aí, o que foi que eu vi? No ensino fundamental, eu vi as três partes principais da célula: membrana, citoplasma e núcleo. Quando o núcleo não está diferenciado, quando o núcleo não está dividido direitinho, olha só, essa professora é uma desenhista. O meu ensinei foi Osmar. Osmar é um artista aqui da terra, viu? Ele escutar isso, hein? Professora, e esse ovo? Não, menina, é uma representação. É uma representação do quê? Das três partes principais da célula. Quais são elas? Membrana, citoplasma e núcleo. Quando a célula não tem essa carioteca, que é a membrana que envolve o núcleo, quando ela não tem, o que acontece com o material que está aqui dentro, o material genético? Ele fica disperso, ele fica solto no citoplasma. E aí ela é chamada de célula procariótica. Professora, existe célula sem material genético? Não, não é. O material genético aqui está disperso no citoplasma, está solto. É uma célula procariótica. Quando tem a membrana nuclear envolvendo, separando o núcleo das outras partes da célula, aí ela é eucariótica. Por quê? O nome dessa membrana aqui é carioteca. Eu tenho carioteca, eucariótica. Tá vendo? Quando não tem, procariótica. Quer dizer que não tem material genético? Não, quer dizer que o material genético está disperso no citoplasma. Eu acho legal. Professora, a senhora está fazendo esses vídeos, e aí como é que a gente faz? Eu acho interessante. Lá no nosso grupo, lá nos nossos meios de contato, a gente vai ter o encaminhamento para atividade, nós vamos ter os nossos encontros, aquele bate-papo legal. Mas eu achei interessante gravar essa aula, deixar aqui no YouTube, porque eu recebi de vários alunos, e acho a coisa que o professor mais gosta é saber que o aluno está querendo aprender, é saber que o aluno tem interesse no que está sendo dito. E aí eu escutei: professor, eu trabalho durante o dia e não dá para eu ter acesso a essas aulas, eu não posso estar ali presente naquele momento em que todo mundo está, mas eu quero assistir a aula, eu quero ter acesso ao conteúdo, eu acompanho o que é dito lá no grupo do WhatsApp. Como é que eu faço, professora? Ei, tá aqui, você faz desse jeito, você assiste a aula. Professora, eu tenho um pouquinho mais de dificuldade, eu demoro um pouquinho mais para aprender. Como é que eu faço? Volta à aula, volta, aí assiste de novo. Ficou com dúvida? Me chama lá no PV. Eu tô aqui para isso. E o meu interesse é o seu aprendizado. Porque se você aprender, aí eu fiz o meu trabalho direitinho. Tá bom? Não existe nada mais importante do que você entender do que a gente está falando, do que você aprender o que o conteúdo está pedindo. E o resto é resto. E nós vamos levando. Isso é o ideal? Não, não é o ideal. Mas é o que está dando para fazer. E você está fazendo. E eu estou fazendo. E nós vamos continuar fazendo acontecer. Tá bom? Eu espero que você tenha entendido o que é citologia, o que ela estuda. Que a biologia só foi... a parte da biologia que estuda as células, só foi possível graças à invenção desse equipamento, que é o microscópio. Eu espero que você estude um pouco mais sobre quem foi Robert Hooke, como eram os microscópios, como eles são agora. Gente, surreal, maravilhoso. Dá uma olhada, a curiosidade. A gente nasce tão curioso. Você já viu as crianças 3 anos, 4 anos? Por quê? Por quê? Por quê? Aí eu queria saber por que a gente perde essa curiosidade, essa vontade de perguntar. A gente cria esse medo, essa barreira que não deve existir. Eu preciso que vocês saibam quais são os 3 fundamentos da teoria celular, que você entenda e relembre as 3 principais partes da célula. Porque quando eu falar em membrana agora, eu quero falar de transporte ativo, transporte passivo, o que é osmose, o que é não sei o que, bomba de sódio e potássio, mas só se você entender o que é a membrana
do que ela é feita e como ela funciona, para depois a gente ir para outros conteúdos. Você está entendendo que tudo é pré-requisito? Quando a pessoa diz assim que biologia é difícil, porque ela não estudou do jeito certo. Porque quando a gente estuda do jeitinho certo e com vontade, aí a gente aprende. Aí é show. Valeu, eu sou a professora Érica Gomes e estou muito feliz de estar aqui contigo. Agora nós vamos mergulhar de cabeça na citologia e aprender muito mais sobre esse mundo maravilhoso das células. Eu te espero na próxima aula. Você vai lá no PV. Ei, vem cá. Faz algum comentário aí. O que você achou, hein? Você gostou? Foi bom? Hein? Eu gostei, viu? Te espero no próximo encontro. Um cheiro!